um caso de homicídio que está sendo julgado em plenário. Mas o caso não é aqui de Mossoró, ele foi desaforado. O caso foi registrado em Caraúbas, mas por ter sido um caso em que houve suspeitas de facções envolvidas, aí o caso foi desaforado de Caraúbas para Mossoró, porque quando se trata de facções, a sociedade tem logo medo, né? E lá em Caraúbas pediram logo para trazer o caso para Mossoró, muita gente conhecida, cidade pequena, enfim. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado acatou o pedido da comarca lá de Caraúbas e trouxe o caso para Mossoró, que inclusive vai ser julgado hoje. Acompanhe a matéria. Um caso que veio de Caraúbas e está sendo julgado em Mossoró. É o caso do réu Pedro Henrique Pereira de Oliveira, que está sendo acusado de ter matado Wagner Pereira. De acordo com a promotoria, ele estava presente no dia do crime, inclusive foi alvejado com disparos de arma de fogo em um confronto com a polícia. A promotoria vai avaliar depoimentos de policiais que trabalharam no dia do crime e prenderam o acusado. É um caso que vem de Caraúbas, um fato que aconteceu em 2021. E segundo a lei, quando na comarca, e isso acontece normalmente nas comarcas pequenas como Caraúbas, quando se entende pela gravidade do fato, às vezes o acusado é de facção criminosa, quando o crime relaciona-se à facção criminosa, há um entendimento de que nesta comarca o júri pode não ser realizado porque os jurados não teriam isenção suficiente para julgar. Então foi feito um pedido para o júri sair de Caraúbas, como já aconteceu com outros 2 júris dessa pauta que também vieram da mesma comarca de Caraúbas, porque o fato teria sido praticado em meio à rivalidade de facção criminosa. Então, o Ministério Público lá fez um pedido para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça mandou esse julgamento para Mossoró, que por sinal eu discordo. Antes de falar até do caso, está virando assim, às vezes, praxe se tirar júris de outras comarcas para Mossoró, na minha ótica, sem necessidade. Por exemplo, no caso de hoje, embora na denúncia mencione de que é algo de facção criminosa, mas não tem nenhuma prova sobre isso, não. O que tem é o quê? Um relato da polícia que menciona que seria de facção criminosa o crime, mas é com base em informações anônimas. E eu não posso basear uma acusação em informações anônimas. Quem disse, quem viu, quem sabe dizer alguma coisa concreta. Então foi tirado de Caraúbas por conta desse relato que saiu de uma informação anônima. Então a primeira crítica que eu faço é tirar esse processo de Caraúbas para Mossoró sem que ficasse caracterizado realmente que se tratava de facção criminosa. Quanto ao crime, o que narra o inquérito, o que narra o processo é o seguinte: policiais militares, 2 vão ser ouvidos hoje, estavam próximos a uma praça em Caraúbas quando escutaram os disparos. Então eles foram no rumo de onde estariam vindo esses disparos. Quando chegaram lá em uma determinada rua, em um determinado local, eles se depararam com 2 pessoas que supostamente estariam próximas da vítima. Então, nesse momento, essas pessoas empreenderam fuga e, segundo os policiais, uma delas atirou contra os policiais. Os policiais, então, perseguiram, atiraram nessa pessoa. Essa pessoa depois foi conduzida para o hospital lá de Caraúbas. Salvo engano, depois ele veio até para o Hospital Regional Tarcísio Maia, se não me falha a memória. Então, se descobriu a autoria em decorrência dessa perseguição da polícia logo após a prática do crime. Agora, esses policiais vão ser ouvidos hoje aqui em plenário. O acusado nega a participação nesse crime contra Wagner. Ele disse que não matou e nem participou desse crime e que estava presente quando houve os disparos e tentou fugir quando foi alvejado com disparos de arma de fogo. A tese da defesa é de negativa de autoria. Negativa total de autoria. É um processo que foi um crime cometido no dia 11 de dezembro de 2021 na comarca de Caraúbas. Um processo estranho, com um inquérito mal feito, como bem dizer, e que temos como réu um pobre, coitado pobre, um jovem que na época tinha 19 anos, hoje está com 20, que por ser pobre, negro e ser primo de um bandido, segundo a polícia, que é o Júnior Mangueira, que acho que já foi morto, se encontra aqui hoje, mais uma vez, respondendo por um processo que é inocente e sem prova. Essa
Como o nome dele veio parar nesse processo? Ele estava no dia do crime, doutor? O nome dele só está aqui porque ele levou o tiro. Ele estava num local e começaram a ter disparo, ele correu e foi alvejado por 3 disparos. E segundo, dizem que é da polícia os tiros. Tiro da polícia, 3 disparos e a pessoa sair correndo e... É possível, né? Mas é muito difícil durante a instrução do júri, vai ficar bem esclarecido isso aí. É tanto que o outro que foi denunciado, foi só denunciado, não foi impronunciado, foi absolvido. Mesmo os fatos dele, simplesmente o outro não levou tiro. Se ele tivesse levado um tiro, ele estaria aqui. E quem estava ali no local do fato, tivesse passado pelo menos uma bala perto, estaria aqui. Então a questão aqui, levar um tiro é réu e não vítima. Então, essa questão que a gente vai discutir com o promotor, acreditamos muito na capacidade, no lado humano do Dr. Ítalo. É um promotor muito acessível, ele é muito justo, tendo suas decisões, nas suas posições. Então, a gente acredita que ele vai enxergar a falta de prova, a dúvida realmente se o réu cometeu ou não o crime, ou se ele foi vítima. Aguardar aí o julgamento. Deve, inclusive, sair o resultado hoje à tarde. Vamos ver como é que fica essa situação lá de Caraúbas, que acabou vindo para a comarca aqui de Mossoró.